Oi, galerinha do nono ano. Hoje a prof está aqui para gravar as últimas duas videoaulas do nosso tema, certo? E o nosso tema é o período do regime militar no Brasil, que vigorou de 1964 até 1985. Vamos lá? A prof vai compartilhar a tela da prof com a apostila de vocês, certo? Olha só, a apostila de vocês, unidade 11, período de golpe e regime militar. Deixa eu falar para vocês, primeira diferença. Prof, qual é a diferença entre golpe e por que tem a palavra golpe ou regime militar? Funciona da seguinte maneira. Alguns pesquisadores falam que o que aconteceu em 1964 foi um golpe. O que é um golpe? Algo que já estava sendo pensado e foi concretizado em 1964. Seguiu a Constituição. Chamam de golpe. Mas tem um grupo de pesquisadores, né, de historiadores que defendem o regime militar. Por isso daí chamam de regime militar e não chamam de golpe. Só para vocês saberem e conseguirem identificar essas diferenças. Então nós temos aí, olha só, golpe civil-militar. Quem que estava no poder? Lembram? João Goulart. Certo? Que ele fez o quê? As reformas de base, ele anunciou as reformas de base, né? Que não foram bem aceitas pela elite, pelos conservadores, nem pelos Estados Unidos, tá? Então, olha só, os Estados Unidos, o exército brasileiro, os conservadores e a própria igreja vão se articular porque eles eram oposição, eles eram contra João Goulart, eles queriam derrubar o presidente, era esse o objetivo deles, né? Por isso que se fala que foi feito um golpe em 31 de março de 64. Tem alguns historiadores que defendem que não foi um golpe, porque o João Goulart, ele na verdade, ele se exilou, ele foi para o Uruguai, né? Então a cadeira de presidente estava vaga. Então, essa é uma das defesas, né, para manutenção do período conhecido como regime militar, certo? Então, durante esse período, quem é que assumiu o poder no nosso país? Os militares. Eram eles que estavam no poder, que estiveram no poder. Então, nós começamos ali, ó, Castelo Branco e Costa e Silva, certo? Os primeiros presidentes desse período do nosso país, tá? Então, nós temos ali, eles vão assumir o poder, certo? Os militares assumem o poder com uma promessa. Eles prometem que eles vão ficar 2 anos no poder para organizar a economia do país, para deixar tudo certinho, e depois eles vão ter eleições e vai voltar a democracia no nosso país, certo? Mas isso não acontece. Eles assumem o poder em 64, só vão deixar o poder em 1985, tá? Ou 21 anos depois, né? Então, essa promessa de 2 anos não acontece. E eles também falavam que no Brasil havia uma ameaça muito grande socialista, né? O Partido Socialista estava crescendo. E para eliminar o Partido Socialista, então eles assumiriam o poder, certo? Durante esse período, o presidente seria Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, militar considerado moderado, certo? Então, haviam entre os militares os moderados e os que não eram moderados, né? Os moderados, eles eram relativamente mais tranquilos. Os linhaduras, então havia uma ala dos moderados e havia a ala dos linhaduras, que eram os não moderados. Os linhaduras, eles eram mais incisivos, ou seja, né, aplicavam e perseguiam e diminuíam as liberdades das pessoas de forma mais bruta, de forma mais incisiva. Olha só, quando os militares assumem o poder, eles decretam os chamados atos institucionais. O que seriam isso? São decretos propostos pelos militares. Não passa pelo Congresso, não passa pela Câmara de Deputados. Gente, a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional vai ser fechado, certo? Quem
é que vai ter poder? O poder executivo, ou seja, os militares. Então, os atos institucionais eram decretos elaborados pelos militares que não precisavam da aprovação do Congresso Nacional. E eles entravam em vigor. Eles eram colocados acima da Constituição. Então, galera, preste atenção. Olha só, hashtag, preste atenção. Eles eram colocados acima da Constituição. Então, era inconstitucional. Não tinha nem o que dizer que era inconstitucional, porque eles colocaram esses decretos acima da Constituição. Quando já nós temos o primeiro presidente militar, nós já temos, olha só, quantos decretos assinados, quantos atos institucionais. Olha aqui, gente. Tá? Primeiro decreto, eleições indiretas para presidente, certo? E vice-presidente. Estabelecer que os direitos políticos daqueles que fossem considerados opositores fossem caçados. Então não tinha oposição, galera. A oposição era caçada. A oposição não tinha direito à fala. Eram caçados por 10 anos. Hashtag, tá? Ato institucional número 2. Confirmava Castelo Branco na presidência, que foi o primeiro presidente militar. Certo? Acabava com o pluripartidarismo. Pluripartidarismo, vários partidos políticos. Agora vai ser somente 2 partidos políticos. Então, durante o regime militar, nós vamos ter o bipartidarismo. Somente 2 partidos políticos. Certo? De um lado, a Aliança Nacional Renovadora, que é chamada ARENA, e do outro lado, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Né? Então, só teremos 2 partidos políticos, né? Que deveria congregar toda a oposição. Então, era quem era a favor dos militares ou quem era contra. Não havia mais nenhum tipo de partido político, tá? Olha só, o presidente poderia decretar a qualquer momento o recesso do Congresso. Então, se o presidente quisesse fazer com que o Congresso fosse fechado, ele poderia fazer, certo? Congresso, assembleias estaduais, câmaras de vereadores, pode fechar tudo o que ele quiser. Ato institucional número 3 estabelecia eleições indiretas para governador também, por prefeitos, né? Em todas as capitais do nosso país, certo? Ato institucional número 4 convocava o Congresso para uma discussão sobre a criação de uma nova Constituição para o Brasil. Olha todas essas mudanças em pouquíssimo tempo, tá, gente? A cada ato institucional que era assinado, a oposição começava a se manifestar. E aí, olha o que começou a acontecer. Em nome da segurança nacional, eles começaram a estender, né? E a ser mais incisivos, porque eles não queriam que tivesse oposição, certo? Era esse o objetivo deles, que não tivesse oposição. Nesse período também, como o regime militar contou com o apoio dos Estados Unidos, certo? O Brasil, ele abriu-se para a entrada desses produtos dos estadunidenses, certo? Então, o que vai acontecer? Vai chegar muito produto importado no nosso país num curto período de tempo. Além de produtos importados, o Brasil vai pegar muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Então, vai ser um período que vai ter um investimento no Brasil, porque eles vão conseguir empréstimos financeiros, depois nós vamos ter que pagar. Lá na década de 90, nós vamos pagar por tudo isso. Mas, nesse momento, eles vão conseguir fazer várias obras grandes, porque o dinheiro vem dos Estados Unidos. Então, há uma certa prosperidade durante esse período, tá? Olha lá. Ao final do mandato do Castelo Branco, quem assume a presidência? Costa e Silva. Ele não é da área moderada, ele é da área mais linha dura. Certo, gente? Então, olha só. Olha essa imagem, eu acho bárbara. Em 1968, no Rio de Janeiro, uma manifestação estudantil contra a qualidade e o preço das refeições servidas no Rio de Janeiro, na universidade.
resultou na morte de Edson Luiz, de 17 anos, pela polícia militar. Em resposta a esse acontecimento, ocorreu uma passeata dos 100 mil. Apesar de todos os mecanismos de repressão, milhares de brasileiros saíram às ruas exigindo a volta da democracia. O que vai acontecer para a gente poder entender? Os militares chegam ao poder e eles chegam com muito apoio de uma parcela bem grande da população, assim. Mas com o passar dos anos, essa população que até apoiou a chegada dos militares ao poder percebe que eles estão fechando o Congresso, eles fecharam o Congresso, eles estão perseguindo a oposição. O que eles estão fazendo não é positivo para a democracia, é antidemocrático, não existe mais liberdade, não tem liberdade de expressão, as pessoas não podem se manifestar, não podem dizer o que acham, o que pensam, senão são presas, são torturadas, tá? As músicas, tudo tem um departamento de censura, músicas, programas de rádio, programas de TV, telejornais, tudo é censurado. Em 1968, os estudantes, principalmente os estudantes das universidades, começam a se manifestar contra o regime militar. Mas é claro que a polícia não deixa isso barato, né? Ela acaba coibindo essas manifestações com violência. Muito bem. Numa dessas manifestações, um jovem de 17 anos é morto pela polícia. E aí, isso causa um alvoroço muito grande. O velório desse menino de 17 anos, do Edson, tinha 50 mil pessoas no velório dele. Por quê? Porque eles estavam lutando contra o regime militar, não é porque ele tinha 50 mil amigos. É porque foi um acontecimento, né, que levou aos jovens se manifestarem mais ainda contra o regime militar. E a polícia estava lá também. Em resposta a tudo isso, tá? Eles fazem a passeata dos 100 mil. E olha a quantidade de gente na rua. Essas pessoas, jovens, estudantes, artistas, professores, né, que vão para a rua, estão se manifestando contra o regime militar em 1968. O regime militar só vai acabar em 1985. E aí, como essa manifestação vai para a rua e é muito grande, olha o que o presidente faz. Ato institucional número 5, o pior de todos eles, certo? É o mais radical de todos eles. Fechou a Câmara de Deputados, fechou tudo, tá? Intervenção direta nos estados brasileiros, nos municípios. As pessoas perderam direitos políticos. É o fim do habeas corpus. Olha só, o que é o habeas corpus, gente? É o que garante, se o indivíduo é réu primário, respondeu o crime, certo? Só se for em flagrante, se não responde o processo em liberdade. Ele é inocente até que se prove o contrário. Com o fim do habeas corpus, não. Se é só suspeita que ele fez alguma coisa, ele já é preso. Ou seja, dá muito poder para o exército, para as torturas, para as prisões, certo? Muitos artistas foram presos nessa época, né? Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, né? Artistas que são hoje conhecidos, que na época do regime militar foram presos, tá? Então, esse é o pior ato institucional que a gente tem notícia na história. Então, foi durante o governo, tá, do Castelo, olha só, Arthur da Costa e Silva. Então, nós tivemos primeiro o Castelo Branco, mais moderado, depois o Arthur Costa e Silva, que é linha dura e aplica o pior ato institucional do regime militar. Né? Depois dele, terceiro, né? Nós vamos ter aí o nosso terceiro presidente militar, tá? Que é o presidente Médici, Emílio Garrastazu Médici, o presidente Médici, né? O Costa e Silva vai morrer, vai ter um derrame, certo? E o presidente Médici assume, tá? Esse período. Também é um presidente altamente linha dura. Ele é considerado o presidente que teve a maior repressão, ou seja, o período em que ele esteve no poder foi o período
em que as coisas foram mais proibidas, os veículos de comunicação, as emissoras de jornais, televisão, tudo era a favor do governo. Não poderia ter nenhuma notícia contra o governo, certo? Os partidos de esquerda foram perseguidos, havia guerrilhas, havia guerrilha do Araguaia, havia guerrilha urbana e a guerrilha rural, que era um movimento socialista contra o governo militar, sim, certo? Essas guerrilhas fizeram com que embaixadores fossem sequestrados, o pessoal da esquerda, ou seja, o pessoal do movimento do Partido Comunista do Brasil, eles sequestraram vários embaixadores, e era uma troca, eles sequestravam os embaixadores e em troca queriam que pessoas comunistas que estavam presas fossem soltas, né? Eles faziam algumas trocas nesse sentido. Então, o governo militar tinha que reprimir e, além disso, acabar com os movimentos de guerrilhas que estavam acontecendo, tanto no campo quanto na cidade, né? E aí eles fizeram uma operação chamada OBAN, tá? Essa operação, ela era uma operação paramilitar que contou com o apoio de vários países da América Latina contra o pessoal da esquerda, né? Contra quem era opositor do regime militar. Então, se o cara fugisse para um outro país aqui perto, por exemplo, a Argentina, a OBAN, lá na Argentina, eles já denunciavam, porque era uma junção dos países latino-americanos que tinham como apoio os Estados Unidos, certo? Para fiscalizar. Era tipo um trabalho de espionagem, de inteligência, né? Para ver onde estavam essas pessoas que eram opositores, né? E isso criou um corpo maior com a Operação Condor, tá? A Operação Condor foi uma operação feita com a participação dos Estados Unidos, né? Com o apoio da inteligência dos Estados Unidos. Certo? Contou com o apoio do Chile, né? Contou com o apoio de outros países também. Então, haviam vários órgãos de repressão, né? Havia os DOI, tá? Que era o Destacamento de Operações Internas, ou seja, certo? É um departamento de fiscalização. E os CODES, depois a gente chama de DOI CODES, né? Que é Operações de Defesa Interna, ou seja, órgãos de inteligência. Então, havia o Serviço Nacional de Informação, chamado SNI. Esse Serviço Nacional de Informação colhia informações, né, sobre pessoas que eram contra o governo. Levava para os DOI-CODES. Os DOI-CODES chamavam essas pessoas para uma conversa de pé de ouvido, certo? Muitas dessas conversas resultavam em torturas, algumas resultaram em mortes, enfim, tá? Em denúncias de outras pessoas que estavam envolvidas também, tá? Certo, galerinha? Na nossa próxima aula, a gente continua a falar sobre esse período do regime militar. Um beijo no coração de vocês.